Boa noite, me chamo Nádia Cruz de Jesus. Irei apresentar sobre o meu projeto denominado Complexos Antraquinônicos de Cobre, síntese, caracterização e aplicação como sensibilizador solar. O projeto ele foi orientado pela professora Regina Maria Mendes Oliveira. Bem, no projeto vão ser apresentados a introdução, o objetivo do projeto, metodologia da pesquisa, resultados, conclusão e as referências. Bem, é evidente que a demanda de energia elétrica ao longo dos anos ela é crescente. E tendo em vista isso, um dos principais problemas relacionados a esse fato da energia é justamente os tipos de fontes de energia que são utilizadas. E uma das mais preocupantes são como fonte de combustíveis fósseis, em que elas são muito utilizadas dentro da indústria. E outro fator também, outro tipo de energia é a energia nuclear, em que ela é responsável também por inúmeros problemas ambientais. Um deles está relacionado, por exemplo, ao descarte de resíduos contendo radioatividade. E, consequentemente, esses dois fatores, inúmeros fatores, eles influenciam para o aquecimento global. Bem, um dos aspectos que podem ser analisados com o intuito de intervir dentro dessa problemática analisada é a tecnologia fotovoltaica, em que ela poderia ser correta em comparação com o combustível fóssil, em que muitas categorias de impacto. E ainda, dentro dessa categoria, há também as células bioinspiradoras, chamadas células solares sensibilizadas por corante, em que o processo fotoelétrico é baseado em pigmentos fotossintetizantes das plantas, que seria uma ótima intervenção para esse caso. Dentro desse contexto, a problemática analisada é como a matriz energética é baseada em sua maioria em fontes não renováveis. E o combustível fóssil é uma matéria-prima esgotável, existindo ainda a possibilidade para uma possível escassez. E ainda a queima dos combustíveis ele produz gases poluentes que aumentam danos ambientais. E com base nessas problemáticas, o objetivo do nosso projeto é justamente realizar a síntese e a caracterização de complexos do tipo cobre-2, antraquinonas de Minas e investigar as propriedades eletrônicas para aplicação de células fotovoltaicas. Na etapa da nossa metodologia foi realizada a síntese do complexo, em que foi denominado como CUBI-A. Inicialmente foi realizada uma mistura em um balão de fundo redondo de duas bocas, contendo o metanol e o complexo precursor, havendo refluxo e agitação constante. E em seguida ele foi filtrado a vácuo. Para a caracterização do nosso composto denominado CUBI-A, foi realizada a condutividade elétrica e a condutividade molar. Bem, em seguida foi realizada a preparação do eletrodo de dióxido de titânio e contra-eletrodo. Foram utilizadas lâminas de vidro de dimensões de 4 cm por 5 cm e contendo dióxido de estânio e índio, para a preparação dos fotoânodos e a contra-eletrodo. O fotoânodo ele foi depositado na pasta de nanopartículas de dióxido de titânio e já o contra-eletrodo eles foram elaborados usando uma pasta de carbono grafite em óleo mineral. Já na etapa da montagem das células, o material de montagem é a combinação de fotoânodo contra eletrodo. Os fotoânodos eles foram obtidos pela imersão da placa de dióxido de titânio sintetizado em forno mufla. Na etapa das medições elétricas das células, inicialmente elas foram expostas à luz natural e as medidas de tensão e resistências medidas por multímetros a partir da conexão em que foram realizadas com dois computadores programados para leituras simultâneas. E a equação que foi utilizada foi a lei de Ohm, em que vai ser relacionada a tensão, que vai ser igual a resistência, vezes a corrente. Em resultados de discussões referentes aos espectros eletrônicos,
Na região do ultravioleta, é evidente que foram analisados dois gráficos. O gráfico à esquerda ele representa a relação da absorvância e comprimento de onda para o composto cubiar em diferentes concentrações de DMSO. Já no gráfico representado do lado direito, é uma representação gráfica da lei de Beer para o composto cubiar em DMSO, em que foi observado um comprimento de onda máximo de 489,5 nanômetro e caminho óptico de 1 centímetro. Eletrônicos na região ultravioleta do visível foram obtidos a absortividade molar pela equação, e também temos o gráfico à direita, em que relaciona a absortividade molar com o comprimento de onda. E a partir desse gráfico é evidente que o ligante antrarufina ele foi deslocado para regiões de menor energia em comparação em sua forma livre, e ainda é evidente que o precursor ele não apresenta uma banda na região de 300 e 600 nanômetros, ele é apenas na banda em torno de 670 nanômetros resultante da interação com o cobre. Bem, foram analisados ainda os espectros vibracionais do infravermelho, como ilustrado no gráfico à direita. E a partir disso foi evidente que no espectro da antrarufina livre, os grupos carbonilas eles aparecem com 1641 e 1601 número de onda, e já no complexo do composto cubiar, os estiramentos dos grupos de carbonilas aparecem com 1629 e 1591 número de onda, sendo que ambos eles se deslocam com menor frequência, mas um deles, a deslocamento é mais significativo. Referente à caracterização fotoelétrica do composto cubiar e das células solares analisadas. Bem, inicialmente temos o gráfico ilustrando as características fotoelétricas, e de início é evidente que os compostos de coordenação são atraentes do ponto de vista da aplicação solar fotovoltaica, em caso de apresentar uma banda de absorção de luz na faixa espectral visível e do infravermelho próximo, que é de banda energia e abundante em fótons. E esses fótons eles foram analisados pela equação à direita, que foi aplicada ali a teoria de Planck. Referente à caracterização elétrica, temos o gráfico ilustrado que relaciona a corrente com o tempo, e a partir disso foi anotado que a célula contendo o composto cubiar ele assume valores de corrente elétrica mais alto, em comparação com o que contém o corante natural de antrarufina, mostrando ali uma maior eficiência na conversão de energia. E com isso podemos concluir o nosso projeto que o novo complexo cubiar foi sintetizado e ele é coerente com a formulação proposta, ele contém ali um peso molecular de 660 gramas por mol. E a coordenação da antrarufina ao cobre aumenta a sua capacidade de absorção da luz no espectro visível. E podemos assim concluir ainda que a célula solar contendo cubiar, o nosso composto, ele como sensibilizador apresentou uma melhor performance na conversão de energia solar em energia elétrica, em que a corrente gerada tem valor cerca de 100 vezes maior. Esse foi o nosso projeto estudado. Obrigada pela atenção.